Quais são as 5 principais áreas da programação hoje? Primeiro lugar, front-end. O desenvolvimento front-end envolve a criação de interfaces de usuário e a experiência visual de um site ou aplicativo. Em outras palavras, é a área responsável por tudo que o usuário vê e interage diretamente. No segundo lugar aqui a gente tem o back-end. O desenvolvimento back-end lida com a lógica de negócios e a estrutura por trás de um site ou aplicativo. Os desenvolvedores back-end trabalham com servidores, bancos de dados e APIs para garantir que o sistema funcione de forma eficiente. Então, se a gente tem o front-end como aquilo que a gente vê, aquilo que está na frente, o back-end é aquilo que faz as coisas funcionarem por trás. Na sequência, a gente tem aqui o full stack, que é a soma de front-end e back-end em uma terceira área. Então, desenvolvedores full stack possuem conhecimento tanto em front-end quanto em back-end. Eles têm a capacidade de desenvolver uma aplicação completa, desde a interface do usuário até a lógica do servidor e até mesmo o banco de dados. Data Science é a área que combina habilidades de programação com análise de dados para extrair insights e construir modelos preditivos que vão projetar alguma coisa. Os cientistas de dados são responsáveis por trabalhar com grandes volumes de dados para ajudar as empresas a tomarem decisões de formas mais adequadas. Então eu vou ter um grande volume de dados e vou analisar aquele volume de dados e vou extrair insights, informações dali. E por fim, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de games. O desenvolvimento de games envolve a criação de jogos eletrônicos, desde a programação do jogo até a criação de gráficos e física. Pode envolver o trabalho com grandes estúdios ou startups independentes. Perfeito, agora que a gente já tem um panorama geral de quais são as 5 principais áreas, vamos falar do mercado em si. Primeiro de tudo, quais são as linguagens mais utilizadas? Em primeiro lugar, a gente tem aqui o JavaScript, usada por 62% dos usuários. Na sequência, HTML e CSS, depois a gente tem Python, SQL, TypeScript, Shell, Java, C#, C++ e C, e depois PHP, PowerShell, Go, Rust e Kotlin. Então a gente vê aqui que no primeiro lugar, né, a gente tem o JavaScript, que é muito relacionado com HTML e com CSS, então a gente tem ali o front-end em primeiro lugar, né, porque toda aplicação tem que ter uma interface de usuário. E na sequência vem aqui as linguagens do back-end, como Python e SQL. Perfeito? Isso significa que é muito importante, porque se você quer começar a estudar, que você comece a estudar por linguagens que são utilizadas no mercado. Porque essas linguagens aqui, você vai arrumar emprego com elas. Agora, se você pegar uma linguagem muito específica, que foi lançada há um ano atrás, que poucas empresas utilizam, aí a sua vida vai ser um pouco mais difícil na hora de conseguir emprego. Qual que é a idade média de um programador no mundo? Em uma pesquisa que eu peguei aqui da Outsource, a gente tem 26% dos programadores que trabalham hoje no mundo todo na faixa de 18 a 24 anos. 40% de 25 a 34, uma faixa bem grande. 19% de 34 a 44 anos, de 45 a 54 anos, 7%, e maiores de 55 anos, 1%. Então a gente vê aqui que a maior parte dos programadores hoje, no mundo todo, está na faixa de 25 a 34 anos, ou seja, são adultos, não são essa visão que a gente tem às vezes, né, de que são adolescentes, são pré-adolescentes, são jovens adultos ali, de 18 a 24 anos, o que não é verdade. Então se você tem 30 anos de idade e quer começar agora a programar, cara, dá tempo. Olha a fatia do mercado pra galera de 30 anos. Cara, eu tenho 40 anos, dá tempo pra mim? Claro que dá. Olha a fatia de mercado, ela tá aqui, ela existe. Então, não tem idade para ser programador. E no Brasil, esse cenário muda um pouquinho. A gente tem aqui mais programadores de 18 a 24 anos. Essa faixa aqui continua gigantesca e até aumenta. Lá era 40, que é 51%, de 25 a 34 anos. E depois, a gente tem ali a galera de 34 a 44 com 18%. Acima de 45, 3% e acima de 55, 1%. Na pesquisa ali do código-fonte desse ano, de 2024. Perfeito? Então você vê que no Brasil tem uma faixa maior ali da galera de 25 a 34 anos. Gênero dos programadores. Em termos mundiais, nós temos hoje de profissionais de programação, homens, 74% dos profissionais, mulheres, 25% dos profissionais e outros gêneros, não binários dentre outros, 1%. Então a gente vê uma predominância masculina, né? Tanto no mundo como no Brasil. Só que os dados para as mulheres são mais positivos no Brasil hoje. Os homens no Brasil são 61% dos profissionais, as mulheres são 38% e outros gêneros também somam 1%. Então ali a gente está falando, né, de um cenário em termos globais. Mulheres com 25% do mercado e no Brasil elas têm 38%, que é bem interessante, né? Já dá para ter quase uma paridade ali dos gêneros na área do TI.
Tá longe ainda. A cada 100 vagas no mercado de TI, como é a distribuição dentre cada uma das principais áreas? Olha só, a gente começa aqui do front-end. Front-end representa 22,5% das vagas, ou seja, a cada 100 vagas, 22, quase 23 são só de front-end. Na sequência, a gente tem ali o back-end com 27% das vagas, o full stack com 20% das vagas, data science com quase 13% das vagas, a área de infra com 6%, a área de games com 2,7%, a área mobile com 6% das vagas e aqui a área de segurança com 2,7%. Mas tem um dado muito importante aqui. O profissional full stack, ele sabe front-end e ele sabe back-end. Ou seja, um profissional full stack pode concorrer tanto a vagas de front-end quanto a vagas de back-end, que é o que a gente chama da frente ampla full stack. Se a gente soma ali todas as vagas full stack, ou seja, todas as vagas que um profissional full stack pode concorrer no mercado, esse profissional pode concorrer a 70% das vagas. Ou seja, 7 a cada 10, 70 a cada 100. Então, se você está procurando uma área, está em dúvida, comece pelo full stack. São muitas tecnologias, claro, tem muita coisa para aprender, mas é um passo certo na direção de conseguir a sua primeira oportunidade. Sobretudo porque você está lidando com 70% do mercado. E a chance de errar é muito mais difícil. A chance de não conseguir emprego é difícil não conseguir emprego, porque tem muito emprego. Claro, eu quero começar da área de jogos. Olha aqui, jogos tem 2,7% do mercado. Existe esse mercado. Só que a cada 100 empregos, 3 são de jogos e 70 são de full stack. Então, pensa aí na acessibilidade da área full stack. E se você se interessa tanto por front-end quanto por back-end, você precisa amar os dois. Goste mais de um, tudo bem, mas também goste do outro. E você vai ser um bom profissional aí na área do TI no full stack. Qual que é o estilo de trabalho que a gente tem hoje no Brasil? De todas as vagas que estão ocupadas. Das vagas ocupadas, né, segundo a código-fonte, a gente tem ali 56% das vagas em trabalho remoto. Então a gente já vê a cara, né, desse serviço hoje no Brasil, que já é um serviço remoto. Na sequência a gente tem aqui o estilo presencial, que você vai ter a empresa mais 2 vezes na semana, e o estilo híbrido, que você vai 2 vezes na semana, até 2 vezes na semana presencialmente. O resto você faz em casa. A tendência e eu peguei aqui um recorte de vagas júnior. Quando é estágio, é mais presencial. Quando vai para o júnior, fica um pouquinho menos presencial. Quando vai para o pleno, menos ainda. Quando vai para o sênior, é quase nada de presencial. Ou seja, quanto mais instrução, menos você tem que ir à empresa. Porque mais confiança a empresa tem em você. Então, menos você tem que ir lá mostrar serviço. Você pode fazer tudo de casa e só mandar. Né? Isso se você for pleno ou sênior. No caso do júnior, que é o cara que está começando, é legal ali na empresa para se inteirar, para tirar dúvida, para estar mais ali presente. Essa aqui vai ser a sua possibilidade de vaga júnior. O que é uma vaga júnior? Você está no estágio, fez 1 ano de estágio, vai ser contratado pela empresa. Depois desse 1 ano de estágio, você é então desenvolvedor júnior dessa empresa. Yuri, eu fiquei então esse 1 ano, fiz meu estágio, sou júnior. E agora? Se você ficar 3 anos como júnior, você muda para pleno. E se você ficar 6 anos como pleno, você muda para sênior, tá? Esse é o recorte do TI. Qual que é a média salarial de cada um deles, né? Estágio ali, que é no seu primeiro ano. No Brasil hoje, isso aqui é uma média dentre todas as áreas. R$ 1.748. Vaga júnior, R$ 4.079. Vaga pleno, R$ 7.850. Vaga sênior, R$ 15.050. Só para você guardar, júnior você tem que ter tido pelo menos um estágio antes. Aí você pode ser contratado como júnior. Pleno você tem que ter pelo menos 3 anos de mercado. O sênior, pelo menos 10 anos de mercado. O especialista seria o sênior em alguma coisa, tá? Então eu sou um cara que eu tenho ali as minhas graduações, eu tenho pós-graduação em cibersegurança e eu trabalho nisso há muitos anos, então eu sou um especialista em segurança, né? Seria algo nesse sentido. Qual que é o tempo que as pessoas demoram para conseguir a primeira oportunidade na área do TI, uma vez que concluem a formação, né? Concluem a faculdade, concluem o curso que estão fazendo? Em até 12 meses, 59% das pessoas que responderam a pesquisa da Código-Fonte esse ano disseram que conseguiram a primeira oportunidade. De 1 a 2 anos, 30%, de 2 a 3 anos, 7%, e mais de 3 anos, apenas 4%, ou seja, uma área que tem muitas vagas e tem muitas possibilidades para quem está começando. A média salarial por estado, né? A gente tem aqui com relação ao número de pessoas que responderam a mesma pesquisa que eu citei agora há pouco, da Código-Fonte.
A média de São Paulo sendo 9.300, a média de Minas 8.200, a média de Santa Catarina 9.000. Só que, analisando só esses três aqui, para a gente não se estender muito, São Paulo e Santa Catarina têm um custo de vida muito superior a Minas Gerais. Então, ganhar 8.200 em Minas Gerais em detrimento de 9.300 em São Paulo é vantagem. Porque o custo de vida em Minas Gerais é mais barato que o custo de vida em São Paulo. E o custo de vida em Minas Gerais é mais barato que o custo de vida em Santa Catarina. Né? Falo por experiência própria. Já vencei os três. Tudo certo? Vamos então detalhar nossa primeira área, o front-end.